Olá, eu sou a professora Beatriz, do Bem Poliglota, e hoje eu tenho aqui comigo uma hiperpoliglota. Você pode se apresentar e falar quais são os idiomas que você fala? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Eu tenho um TikTok que se chama StudyFê e eu sou poliglota, tenho 20 anos, falo 7 idiomas, que são português, meu idioma nativo, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e no momento estou aprendendo meu sétimo idioma, que é o russo. E Fê, como é que foi que você começou a aprender idiomas? Você pode contar como é que começou essa paixão por esses idiomas? Por que você escolheu esses idiomas para aprender? Então, desde muito nova, eu comecei a aprender inglês. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, meus pais me colocaram num curso de inglês. E eu acho que, assim, foi uma sacada fenomenal deles, porque eles tinham uma noção do quanto o inglês era importante na nossa vida, né? E um pouco depois, eu acabei conhecendo a cultura latina, muito por ver novelas, por ver séries da Disney, da Nickelodeon, sendo criança mesmo. E aí eu decidi que eu queria aprender espanhol. Então, mais menos com uns 11, 12 anos, enquanto eu ainda fazia curso de inglês, ainda estava aprendendo inglês, o meu pai me colocou num curso de espanhol. E é engraçado porque o inglês, ainda que hoje eu seja muito grata por ter tido a oportunidade de aprender inglês, o inglês eu sempre vi mais como obrigação do que como paixão. Já o espanhol foi o meu gatilho, da forma positiva, né, de querer aprender mais idiomas. Eu me apaixonei pelo espanhol, eu me apaixonei por poder ter contato com outras pessoas, com outras culturas, e aí, um pouco depois, eu tive contato com a cultura italiana. Na verdade, eu tenho origem de família italiana, ainda que documentalmente não possa provar isso, mas o avô da minha mãe era italiano e veio ao Brasil. E quando eu comecei a escutar mais sobre música italiana, cultura italiana, eu decidi, por que não aprender italiano? E eu comecei a estudar italiano com mais ou menos uns 12 anos, e foi assim que, com uns 14, 15 anos, eu já tinha 4 idiomas, eu já era considerada poliglota. Daí eu parei por um tempo de aprender idiomas, porque fui focar em escola, vestibular. E quando eu passei na faculdade, eu pensei, poxa, eu tô com saudade de aprender idiomas. E eu tive uma conversa muito séria assim com meu pai. Eu falei, pai, eu vou fazer vestibular. Meus pais tinham me dado a possibilidade de fazer uma universidade particular e eu conversei com ele, olha, quero fazer uma universidade pública. Se eu fizer uma universidade pública, você usa o dinheiro que você ia pagar minha faculdade, paga um curso de francês para mim? E foi assim que eu comecei o meu quinto idioma, o francês. O francês especificamente porque eu canto desde muito nova, eu faço aula de canto há 8 anos, e a minha professora de canto, ela é professora de francês também, ela é uma apaixonada pela cultura francesa, e ela sempre me colocou pilha para aprender francês e eu acabei me apaixonando. Só que, mais ou menos na mesma época que eu comecei a aprender francês, veio a pandemia e eu fechada em casa, sem ir para a faculdade, eu meio que tinha muito tempo sobrando e eu não gosto de ter muito tempo sobrando. Aí eu lembrei de uma amiga minha que fez um intercâmbio na Alemanha e aprendeu alemão. Eu pensei, por que não? E aí eu comecei a aprender alemão. Quando foi no início do ano passado, 2022, eu decidi começar a aprender russo porque eu já estava sendo capaz de me comunicar em francês, em alemão. Na verdade, eu estava em dúvida entre russo e mandarim, mas o russo, ele é, ainda que não seja um idioma fácil, ele é mais fácil que o mandarim. Então, eu acabei indo para o russo primeiro. Ainda tenho vontade de aprender mandarim e é assim que foram os meus 7 idiomas. E você poderia falar mais um pouquinho como foi? Porque, por exemplo, o primeiro idioma você não tinha essa muita vontade de aprender, né? Foi o inglês por obrigação. E eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, querem aprender inglês, mas têm dificuldade porque não tem essa paixão. Como que você conseguiu superar essa que não de não ser tão apaixonada por inglês e conseguir aprender mesmo assim? Como que você fez isso? Eu acho que uma questão muito importante foi perceber a oportunidade, perceber o privilégio, porque eu era muito nova e eu estava lá, eu sabia que era um curso que meus pais estavam pagando com esforço, né, de trabalho e tal. Eu não sou de família rica, mas meus pais sempre colocaram o meu estudo em primeiro plano. Então, a minha primeira coisa foi, ok, eu tô aqui, meus pais estão fazendo esse sacrifício por mim, vou aproveitar da melhor forma. E depois, é uma coisa que eu faço até hoje, quando eu não estou muito afim de fazer o que tem que ser feito, que é pensar no resultado. Tipo dieta, tipo academia, é pensar no resultado mesmo. Então, minha vida vai melhorar muito se eu aprender inglês. Não tem jeito, mesmo que agora eu não queira, eu tenho. E aí eu comecei a também, eu acho isso muito importante para quem está aprendendo idiomas,
ver, mesmo que você não goste do idioma em si, você não acha o idioma bonito, você não seja apaixonada pelo idioma, buscar formas de fazer o que você gosta no idioma. Então, eu gosto muito de ouvir música, a música é muito forte na minha vida, como eu já falei isso algumas vezes. Então, ter playlists específicas em inglês. O idioma ele é muito amplo, né? Não é possível que não tenha nenhum artista que você goste no idioma. E assim eu fui. Inclusive, a minha banda favorita é uma banda britânica, que é a banda Muse. E aí, comecei a aprender inglês com Muse, e facilita muito. Eu sempre falo isso, assim, você pode até não gostar do idioma, mas sempre tem alguma coisa que você vai gostar que é naquele idioma. Pode ser música, uma série. E em inglês tem muitas opções, né, de mídia, de coisas para estudar. Então, por mais que eu acho que tem muita É, gente que passa por isso, assim, que não tem essa paixão pelo inglês, mas a necessidade de aprender porque é um idioma muito útil. E os outros idiomas, hoje em dia, você faz curso dos idiomas ou você está estudando sozinha? E se estuda sozinha, você usa o inglês para encontrar conteúdo nesses outros idiomas ou é através do português? então, eu gosto sempre de pensar que meus idiomas são tipo filhos, tipo crianças. Uma criança de 6 meses te dá muito mais trabalho do que uma criança de 20 anos. Então, de acordo com isso, eu vou distribuindo a minha necessidade. Os meus idiomas mais antigos são inglês, espanhol e italiano, né? Sem ser o português. Uhum. Esses três, atualmente, eu não estudo mais formalmente. Eu pego e estou sempre consumindo conteúdo, estou sempre conversando com nativos, tento incluir de forma do dia a dia, acaba que, como são idiomas que já fazem parte da minha história há mais tempo, é até mais fácil incluir, porque já são hábitos, né? Já são, enfim, eu não preciso me programar para estudar. Agora, os meus idiomas mais recentes, que são os outros três, né? Francês, alemão e russo. O francês e o alemão eu ainda faço aula particular, na verdade, aula particular de alemão e curso de francês uma vez na semana. E hoje em dia, o francês, eu estou num curso formal ainda, pegando um pouco mais de gramática. O alemão, eu já decidi que eu quero só manter o nível conversacional, então as minhas aulas semanais são conversação praticamente, fora consumo de conteúdo. E uma vez ou outra, quando eu descubro um tópico específico que eu tenho dificuldade, eu vou estudar. E o russo, não. O russo é a criança de 6 meses que precisa de atenção o tempo todo. Então, eu estudo 1 hora de russo todo dia, fora, tipo, tô na esteira, tô me arrumando, tô fazendo alguma coisa, é russo que eu tô ouvindo. E sim, eu uso inglês porque, principalmente quando a gente começa a ver idiomas mais difíceis, mais raros, que menos pessoas aprendem, se torna mais difícil achar conteúdo em português, né? Então, para quem quer aprender, por exemplo, coreano é essencial, e sempre que me perguntam, qual é o primeiro idioma que eu tenho que aprender? É inglês. É inglês, em 95% dos casos. Claro que sempre existem as exceções, mas via de regra, todo mundo que tem a oportunidade de aprender um idioma estrangeiro, esse idioma estrangeiro deve ser o inglês. Eu concordo. Muitas pessoas falam, como você acha conteúdo de tal outros idiomas? Porque eu também, hoje eu estudo alemão e tô ali com o mandarim encaminhado que eu quero estudar também. Já estudei um pouco, quero voltar. E a maior parte dos conteúdos, melhores conteúdos estão em inglês. De português para outros idiomas assim, mais raros, falta um pouco. Né? E como você decide começar um novo idioma? Você falou mais ou menos ali dos idiomas que você fala, mas geralmente você espera chegar em algum nível ou vê assim, eu tenho tempo para começar mais um novo, vou adicionar mais um novo idioma. Como que você decide quando você está pronto para começar um novo idioma? Acaba que os idiomas que eu aprendi antes do russo, eu aprendi meio brincando. Eu aprendi, legal, eu tô curiosa, vou aprender esse aqui. Não, vou aprender mais esse. Então, inglês, espanhol e italiano eu aprendi juntos, todos muito nova. E eu tinha muito tempo, né? Eu era muito nova, tinha muito tempo. Aí, francês e alemão coincidiu com a pandemia, que eu também tinha muito tempo. Então, ainda que eu não recomende muito estudar mais de um idioma há muito tempo, digamos que mais de um idioma ao mesmo tempo, desculpa, eu meio que fiz isso várias vezes. Em diferentes níveis, não começando exatamente juntos, os três Uhum. primeiros, né? Inglês, espanhol e italiano. Francês e alemão eu comecei praticamente juntos, 1 semana de diferença. Mas hoje, eu decidi começar o russo, por exemplo, foi que eu percebi que eu já estava conversacional em francês e alemão. E o que que é esse conversacional, né? Que muitas pessoas perguntam. Para mim, é literalmente você conseguir manter uma conversa no idioma por 30 minutos a 1 hora. Eu uso o critério da 1 hora. Uhum. Então, eu percebi que as minhas aulas particulares já estavam sendo 100% no idioma. Eu não estava precisando traduzir mais nada. Percebi que eu estava conversando com nativos.
No fim de 2021, eu tive a experiência de gravar uma música em alemão. Então eu percebi, o meu alemão tá muito bom. Vamos atrás de mais um pouco, porque eu também sempre gosto de estar aprendendo coisas novas. E eu pretendo começar o mandarim, que eu acho que vai ser meu próximo idioma depois do russo, quando eu tiver capaz de conversar uma hora sem tradução em russo. Ainda tá um pouquinho longe, mas vamos vendo. E eu acho que o russo vai ter o teste da música também, que nem o alemão Ah, teve. legal. Vamos ver no que acontece. Fernanda, como é que está sendo aprender o russo agora que é o primeiro idioma com um alfabeto completamente diferente, uma estrutura um pouco mais diferente do que os outros? É um processo diferente? Como que está sendo? Ou você está usando mais ou menos os mesmos métodos? É um processo diferente, porque primeiro que você tem que o russo tem a questão que você abre um livro e você não consegue entender o que está escrito, né? Se você não aprendeu o alfabeto cirílico antes. O alemão, mesmo que ele seja mais distante do português, você pode ler meio errado, mas uma palavra ou outra você consegue até pescar. Até porque tem muitas palavras derivadas do latim, né? Mas o russo, esse primeiro passo de aprender o alfabeto, foi um método novo que eu tive que descobrir, né? E eu descobri na base da repetição. Até hoje eu conheço uma pessoa e eu falei, você sabe como é seu nome no alfabeto cirílico? E escrevo o nome da pessoa. E é engraçado porque o alfabeto cirílico ele é a primeira coisa que assusta, mas eu arrisco dizer que ele é o menos complicado. O russo é um idioma difícil, é o mais difícil que eu já aprendi. Só que também eu percebo como faz a diferença já ter os outros idiomas, porque o russo ele é um idioma com declinações, um idioma com casos, né? Como as línguas eslavas de forma geral são. Mas eu já aprendi a declinar no alemão. É normal. Uhum. E eu aprendi a declinar no meu alfabeto com menos casos, porque o alemão tem Uhum. só quatro, enquanto o russo tem seis. Então é muito interessante ver como os outros idiomas influenciam. E eu percebi que, assim, se você vai estudar espanhol, por exemplo, dá para você aprender espanhol sem ser 100% de dedicação. Você pega 3 vezes na semana o idioma, seu resultado vai ser mais lento do que quem está pegando todo dia. Mas acaba que em algum momento vai sair. O russo eu percebi que se eu não pego toda semana, todo dia, o negócio não flui, o negócio anda muito mais devagar. Então, o russo, ele tá testando muito a minha paciência e a minha disciplina. Então, de ter o contato o tempo todo, de escutar um podcast mesmo não entendendo nem 30% do que está sendo falado, e de pegar e estudar mesmo, sabe? De, não, o que é que foi dito aqui? Não, repetir isso daqui, porque a nossa memória é falha, né? Então, está sendo diferente por ter tido que ter um método para aprender o alfabeto, e também para manter uma constância absurda, assim. Então, Fernanda, você diria que depois de aprender mais de vários idiomas, cada idioma vai ficando um pouquinho mais fácil, porque você já tem mais ou menos as ferramentas para aprender o próximo, mesmo sendo um idioma diferente, já tem um certo apoio do que se fosse direto para esse idioma. Por exemplo, se você tivesse só o português e fosse direto para o russo, que foi o último, seria mais difícil. Sim, seria realmente. E as pessoas têm o hábito de dizer, depois do terceiro idioma fica mais fácil. Fica, realmente, mas porque você aprende a disciplina, você aprende o processo, e também tem a questão de que vocabulários se tornam mais parecidos, regras se tornam mais parecidas. Quando eu aprendi italiano, o passado foi um choque para mim, porque é sempre com um auxiliar, né, e um particípio, o passato próximo italiano. Só que aí quando você vai ver, o francês repete isso no passé composé, o alemão repete isso no perfect. E assim a gente vai, então acaba que realmente fica mais fácil, mas porque as coisas começam a se repetir de uma nova maneira. Eu passei pela mesma coisa, eu ia até comentar sobre isso com o italiano, porque eu aprendi o francês, depois eu comecei o italiano, e com o italiano eu vi o passado assim, já entendi como funciona, porque eu já sabia o passé composé do francês, que tem uma lógica bem parecida. Então, Sim, e também de vocabulário, ainda mais quando são idiomas da mesma família, né, já ajuda muito. A parte do vocabulário de compreender muitas coisas novas também, que são parecidas. sim, verdade. E até mesmo na minha, por exemplo, mochila em alemão é Rucksack e em russo, Rucksack. Praticamente a mesma coisa, você já entende, então é interessante. Eu vi muitas dessas similaridades do o francês e o italiano. Muitas palavras assim que mudam um pouquinho no final, a pronúncia, mas são muito parecidas, tem uma lógica bem parecida.
Então, Fê, muito obrigada por participar, compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. E o pessoal que quer conhecer mais o trabalho da Fê, ela tem um TikTok que é o Study Fê. Vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelo convite e foi uma felicidade enorme poder estar aqui, uma honra muito grande e muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, Fê.